Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. Nono ano, sétimo capítulo. Capítulo 7. Previdência, o futuro de grão em grão. Vamos encerrar nossa jornada, e nada mais apropriado para este momento do que falarmos no futuro. Já aprendemos que o futuro é naturalmente incerto. Para lidar com essa incerteza, buscamos mecanismos que nos deem o mínimo de segurança, além de informações que nos permitem traçar cenários e avaliar os riscos de cada caminho possível. Isso minimiza os riscos que corremos, mas não nos livra deles. Isso porque o futuro não é determinístico, não tem como garantirmos que, se escolhermos o caminho A, as consequências previstas realmente se concretizem. Assim, seguimos pensando no futuro e buscando meios de minimizar os riscos que corremos, ao mesmo tempo que traçamos alternativas para eventuais escolhas mal-sucedidas ou contingências. Por isso, temos de ser previdentes, ou seja, precavidos, capazes de nos antecipar a situações adversas. Tomamos vacinas para evitar doenças graves e de difícil controle. Olhamos a previsão do tempo para evitarmos sair agasalhados no calor ou desprevenidos no temporal. Da mesma forma, quando falamos na garantia de meios para nossa sobrevivência, também precisamos ser prevenidos. Por isso, vamos encerrar esse ciclo falando da importância de planejarmos o futuro e prevenirmos adversidades. É hora de falarmos sobre previdência. Para início de conversa. Prevenir para não faltar. A professora Joana ficará um tempo sem trabalhar. É que ela acabou de fazer uma cirurgia e está de licença do trabalho para se recuperar. Os amigos, Larissa, Luana, Paulo e Sérgio, ficaram inquietos com a notícia, não só pela saúde da sua professora, mas também pelo sustento dela. Afinal, se a professora obtém seu sustento por meio do seu trabalho, como fará para se manter nos meses em que estará afastada da escola? Foram, então, perguntar à professora Silvia, que vai substituir Joana durante sua licença médica. Silvia lhes explicou que ela continua recebendo uma remuneração, chamada benefício, que é paga porque a professora contribui regularmente com uma quantia para uma instituição. Essa instituição, quando o trabalhador precisa se afastar de suas atividades por um período mais longo, garante-lhe um benefício até que ele esteja apto a retomar suas atividades. Isso acontece porque temos um sistema de seguridade social aqui no Brasil, que obedece a regulamentações específicas, para garantir tanto aos trabalhadores empregados como também autônomos e empreendedores, o mínimo de segurança não só quando imprevistos acontecem, como o problema que motivou a cirurgia da professora Joana, mas também quando envelhecemos e precisamos encerrar nossas atividades laborais, a famosa aposentadoria. Vamos entender, a partir de agora, o que é previdência e qual a sua importância para nosso futuro próximo ou distante. Discutindo o conteúdo. Pensar no futuro próximo ou distante. Quando pensamos em nosso futuro, seja próximo ou mais distante, é natural que haja aquela dúvida sobre os meios para se manter, de preferência ter uma vida segura e confortável. Sim, essa preocupação é legítima, precisamos chegar à idade adulta e envelhecer mantendo, além da saúde do corpo, a saúde financeira em dia. Mas será que isso significa ser rico ou acumular muitos bens? Por incrível que pareça, podem existir pessoas muito abastadas que não possuem boa saúde financeira. Isso porque essa questão envolve não só o volume de dinheiro e bens, mas sobretudo nosso comportamento diante dele. Saúde financeira diz respeito à possibilidade de garantir os meios necessários a uma vida segura e confortável de forma continuada ao longo do tempo. Uma pessoa com boa saúde financeira consegue honrar seus compromissos e obrigações, garantir o necessário para a sua vida, realizar alguns sonhos e projetos e estar prevenido para emergências ou imprevistos. Por isso dizemos que existem pessoas com renda muito alta que não possuem boa saúde financeira, pois gastam descontroladamente e não constituem reservas, além de ter um comportamento de risco diante do dinheiro. Por isso, saúde financeira não é apenas sobre o quanto se ganha, mas sobre como se aplica. Um elemento importante dessa saúde é o patrimônio. Quando falamos em patrimônio, nos referimos a tudo aquilo que uma pessoa ou uma família possui.
Isso inclui seus bens, suas reservas, seus investimentos, etc. A rigor, uma pessoa com maior patrimônio tende a apresentar melhor saúde financeira, pois, em caso de perda de emprego ou de outra fonte de renda, seu patrimônio pode ser utilizado para gerar renda. Por outro lado, quando uma pessoa se endivida bastante, ela corre o risco de reduzir ou, até mesmo, perder seu patrimônio. Outro ponto importante é a chamada reserva de emergência. Trata-se de uma quantia que deve estar guardada para situações imprevistas que extrapolem seu orçamento. Uma boa maneira de constituir essa reserva de emergência é a conta poupança, pois ela é uma modalidade de investimento que você pode sacar a qualquer momento e imprevistos não avisam quando vão chegar. Para além das reservas de emergência, também precisamos contar com reservas a longo prazo. Um afastamento por doença por um período mais prolongado, uma perda súbita de vínculo empregatício ou até mesmo uma condição que impossibilite permanentemente o trabalhador de prosseguir sua vida laboral, exige que tenhamos alternativas para sobreviver. É para isso que existe a Previdência Social. A Previdência Social funciona como um seguro. Mensalmente, todo trabalhador que possui vínculo empregatício com carteira assinada contribui para esse seguro com um valor que é automaticamente descontado do seu salário e que é proporcional a ele. Se um trabalhador não possui carteira assinada, isso não o impede de contribuir, basta que ele tome a iniciativa de contribuir mensalmente. No Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é responsável pelo Sistema Público de Previdência. É para esse sistema que as contribuições automaticamente descontadas do salário do trabalhador seguem, e é a ele que o trabalhador recorre em casos de necessidades temporárias, doença, acidente, maternidade, ou permanentes, aposentadorias por idade, tempo de serviço ou invalidez. Existem no Brasil dois regimes de previdência social: Regime Geral da Previdência Social, RGPS, ao qual os trabalhadores de carteira assinada são automaticamente vinculados, e o Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, que atende a servidores públicos de diversas esferas. Só para entender como funciona, vamos relembrar o exemplo da professora Joana. Ela precisou se submeter a uma cirurgia, portanto a uma condição de saúde que a impede de trabalhar temporariamente. Como Joana contribui mensalmente uma vez que ela possui carteira assinada, e a contribuição nesse caso é automática, ela receberá um benefício mensal proporcional à sua contribuição, e, portanto, à sua faixa salarial, enquanto estiver afastada. Caso a sua condição de saúde a impedisse de voltar a trabalhar definitivamente, ela seria aposentada e passaria a receber seu benefício mesmo sem trabalhar. Você deve estar se perguntando, e de onde esse instituto tira o dinheiro suficiente para pagar a essas pessoas que precisam de benefício? Da nossa contribuição, claro. Mas o mecanismo não é tão simples. Segundo dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o quantitativo de idosos no Brasil foi de 32,9 milhões, pois o envelhecimento da população brasileira vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. Isso é muito bom, pois significa que nossa expectativa de vida está aumentando. Contudo, as famílias também estão se tornando menores, com menos filhos por lar. Isso significa que a médio e longo prazos podemos ter um problema nessa equação. Agora, vamos pensar o seguinte: os contribuintes podem ser divididos em ativos, aqueles que estão trabalhando e contribuindo, e inativos, aqueles que vivem da contribuição que outrora ofertarão. Se muitas pessoas estão envelhecendo e temos cada vez menos adultos, que normalmente são os ativos, os que contribuem, podemos ter pouco dinheiro para muitos que requisitam o benefício. Isso porque o valor que os ativos recolhem financia o benefício dos inativos e, quando os ativos de hoje atingirem a inatividade, terão seu benefício financiado pelos ativos do futuro. Mas, se há poucos filhos por lar, é bem provável que no futuro tenhamos mais inativos que ativos, e essa conta pode não fechar. Por outro lado, algumas pessoas optam por aderir a um regime de previdência privada ou complementar.
Nessa modalidade, o trabalhador recorre a uma instituição financeira e escolhe um plano, que define o valor a contribuir, o tempo de contribuição, a forma de recebimento, as garantias, entre outras condições. Mesmo que o trabalhador opte pela previdência complementar, ainda assim, seu vínculo à previdência social e a sua contribuição mensal permanecem. Depois de tudo isso, você deve estar se perguntando quando e por onde começar a construir esse futuro. Ou deve estar achando que é cedo demais. Não é bem assim. Antes de pensar em previdência e seguridade social, devemos pensar em uma cultura de prevenção. Por isso, o ponto de partida é cultivar uma relação saudável com o dinheiro, praticar o planejamento e, se possível, poupar e investir um pouquinho que seja. A saúde financeira é, antes de tudo, comportamental, e isso podemos praticar desde sempre e diante das mínimas oportunidades e dificuldades do dia a dia. Ou seja, a hora já é agora.